E nós voltamos aqui com o nosso Vida e Saúde, hoje com a presença da doutora Marília Cunha, odontologista, especialista em estética e mestra em implantes. E nós estamos esperando a sua participação. Você não tem curiosidades a partir do seu sorriso? Quais os casos relacionados à odontologia que você gostaria de esclarecer, que causa dúvidas na sua vida? Participe conosco, nosso telefone você já sabe, 0 operadora 19 3871 9620. Ou então, se preferir, mande-nos uma mensagem pelo nosso WhatsApp. É o 019 9967 55600 e você nos ajuda a fazer o programa acontecer, porque tudo isso aqui é para você. Doutora Marília, eu estou encantado com a novidade que a toxina botulínica traz para a odontologia. E para aqueles que não sabem, a toxina botulínica é aquele famoso Botox que as pessoas usam para colocar um pouco mais de vigor em suas peles e agora ele é usado para o conforto de pacientes da odontologia. Isso, exatamente, exatamente. O Botox, ele tem sido fantástico, a gente tem tido resultados maravilhosos com o depoimento dos pacientes, né? Então, assim, conforme no VT nós já vimos, pacientes que relatam, nossa, doutor, eu sinto muita dor, eu passo a noite inteira acordado, rangendo. Pacientes que ficam com dentes muito desgastados, pequenos, é o primeiro sinal de que o paciente é bruxista. Então, o dente desgasta todo. Ele perde, a altura vai envelhecendo, porque, na verdade, o dente vai ficando mais curto, o queixo vai diminuindo, ele fica com aquele aspecto envelhecido. Isso são os agravantes, né? Então, assim, é muito bom. Eu tenho uma amiga, inclusive, dentista. Chegou na clínica, Marília, pelo amor de Deus, eu estou com enxaqueca, eu não aguento mais de tensionar. O dela já não ficava mais só aqui, subia para a cabeça. Pelo amor de Deus, tira essa dor. E a toxina, normalmente, ela demora 3 dias para começar o efeito, né? Ela falou, não aguento mais. Deu 2 dias, mais ou menos, ela me ligou. Muito obrigada. Graças a Deus. Eu não sabia mais o que era dormir, né? Então, assim, e isso vai melhorando com o passar do tempo. Por exemplo, eu aplico, digamos que o senhor tenha bruxismo ou enxaqueca, eu apliquei hoje, tá? Isso cada vez vai regredindo mais. Então, a toxina para os casos estéticos, normalmente ela é reaplicada de 6 em 6 meses. No caso terapêutico, isso depende da gravidade de cada um, mas normalmente isso é anual. Então, eu apliquei hoje. Daqui 8 meses, 10, 1 ano é que você vai começar a sentir novamente. Então, apliquei. Ah, como é que você tá? Ah, tudo bem e tal. Quando começa a doer de novo, eu acho que eu preciso voltar na doutora Marília. E isso acontece assim, 8 meses da primeira vez, 8, 10 meses. Quando é da segunda, isso já ultrapassa 1 ano. Entendo. Os sintomas vão ficando cada vez mais a menos. Doutor, e quais outras terapias, né? Quais outras terapias que podem ser aplicadas na pessoa para o conforto, não é? Para que ela se sinta mais aliviada com relação à sua saúde ligada à odontologia. A odontologia? Isso. Então, vamos lá. Na verdade, só finalizando a questão da toxina, nós temos isso e nós temos a questão do sorriso gengival também, que é muito procurado. Porque o paciente que sorri e mostra aquela gengiva muito grande, isso é antiestético. Né? E isso não se sente confortável, né? Não, porque mostra muita gengiva, né? E a gengiva não é uma coisa bonita, né? Então, assim, e sem a gente precisar fazer a cirurgia, porque ou faz uma cirurgia, que é uma cirurgia no hospital, é uma cirurgia bem invasiva, remove osso para poder levantar e o paciente, ao rir, não mostrar tanta gengiva. Quem não tem coragem de fazer essa cirurgia ou está com uma idade mais avançada, hoje, na odontologia moderna, nós aplicamos a toxina nesse músculo que é o levantador, né? E aqui somente, e daí a pessoa não precisa. Agora, tem que ficar reaplicando, né? Não nesse é uma mesmo coisa... período Exatamente. do bruxismo, Anualmente é o suficiente para isso. E a pessoa não precisa se submeter a uma cirurgia tão... porque a cirurgia é algo que agride, né, o organismo e é uma invasão. Sim, se é um paciente muito jovem, que tem aquele sorriso gengival muito, até é indicado, né? Mas assim, isso depende de cada caso, a gente tem que avaliar. Mas foi um grande advento para a odontologia, a toxina nessas áreas. Que joia! E outras novidades da odontologia moderna para as terapias
Vamos lá, então vamos lá. Já falamos do check-up, né, que é a questão do aparelho, que aumenta 60 vezes o tamanho do dente. Isso também é fantástico, porque nós conseguimos diagnosticar alguma doença que o paciente tenha antes, no início. Então, assim, tem uma cárie inicial, essa cárie não vai evoluir para um tratamento de canal, ela não vai desgastar muito a estrutura do dente. Então, hoje tudo na odontologia visa a prevenção. Visa a prevenção, visa a estética, visa a função, né? Então, assim, saindo dessa parte preventiva, os seus dentes, por exemplo, um paciente que tem os dentes bonitos, tem todos os dentes na boca, como é que nós podemos tratar hoje com a odontologia moderna? Primeiro, fazendo clareamento dental, depois do clareamento, nós passamos ou para facetas ou para lentes de contato, que são películas muito finas de porcelana que a gente gruda, parece uma unha postiça, e por isso também o nome lente de contato, parece uma lente de contato. Ela é feita, molda o paciente, faz, e ela é colada sobre o dente do paciente. Uma proteção. E para ficar mais bonito, o dente fica mais branco, o formato do dente fica mais bonito, combina mais com o formato do rosto do paciente, tudo isso é analisado, né? Olha. Então, assim, e isso com desgaste mínimo, com desgaste dental mínimo, coisa que antigamente não existia. Antigamente, os desgastes eram muito grandes, né? Não existia adesão, nada. Então, uma cárie pequenininha, a gente fazia um preparo enorme no dente. Hoje, não. Aquela cárie pequenininha, a gente vai naquele ponto. Quando não, alguns extraíam os dentes, Exatamente. Né? Quando não extraíam os dentes, até teve uma época que era moda usar dentadura. Isso. Né? Então, assim, tinha gente que ia no dentista para extrair, para usar dentadura, porque era moda, era o fim, mas é um absurdo, mas houve essa época, né? E graças a Deus a odontologia evoluiu ao ponto de nos dar possibilidades, né? Com certeza, com certeza. Então, assim, isso tem as facetas e as lentes de contato, que é o que a gente chama de odontologia minimamente invasiva, ou seja, quase não há desgaste. Agora, se é um paciente que já tem um canal tratado, que tem um dente escurecido, até porque já tratou canal, que tem um dente mais para fora, outro mais para dentro, e a gente precisa alinhar tudo isso, a gente já parte para a reabilitação. Essa reabilitação aí já é feita não com faceta, mas com coroas, que a gente faz o preparo no dente, desgastando o dente como um todo. Mas você muda completamente o visual e a função, na verdade. Porque a gente não pode pensar só na estética, a gente tem que pensar na mastigação e na função do paciente. É um todo que está em jogo, né? Sim. Doutora, nós temos aqui um depoimento de alguém que fez um procedimento estético. Sim. Vamos conferir? Vamos. Roda o VT. Janaína, Josival e Lourdes hoje estão assim, sorrindo à toa, mas até pouco tempo não era assim não. Eu usei aparelho durante muitos anos, né? E eu rangia muito os dentes. Então os meus dentes eram muito curtos, bem curtinhos mesmo. E eu sempre quis ter os dentes longos, bonitos, né? Uma vez aconteceu, como eu rangia os meus dentes na frente, principalmente, eles eram um pouco gastos. Parecia como se fosse um buraquinho no dente. E eu usava uma resina. Até que uma vez eu fui fazer uma entrevista de emprego e a pessoa, assim, nitidamente deixou, né, transparecer que não iria me contratar devido àquilo. Em fotos, eu não chegava a dar aquele sorriso aberto, né? Era aquele sorriso tímido, né? Sempre tentando tampar assim, os dentes, porque conforme aquela resina também, ficava uma mancha. Dava para se ver aquela mancha. Eu sofria tanto que essa resina que eu usava, principalmente essa resina, acontecia às vezes de cair. Aí imagina quando eu estava trabalhando e aquilo caía. Eu tinha que assim, tampar a boca mesmo, literalmente, pedir para ir em qualquer outro dentista para colocar aquela resina, que não é uma coisa fixa, né? É uma coisa bem, assim, qualquer coisinha ela cai, bem fraquinha. Então, eu não tinha uma vida bacana, né? Encarar o espelho ficou bem mais fácil e o temor das fotos ficaram no passado. Agora o clique é registrado por profissional e guardado com carinho. Que transformação!
Realmente, foi assim, um choque mesmo, porque você não espera, né? Você não espera aquele resultado tão bom, que você já está tão acostumado a ficar na sofrência, né? Meu nome é Janaína Rodrigues e esse é meu sorriso. Olha, doutora, que sorrisão da Janaína, hein? É, você viu? Tem alguma coincidência aí? Ou a senhora conhece a Janaína? Ah, um pouquinho só, né? É sua paciente, então? É minha paciente. Olha que maravilha, a gente viu o antes e o depois, é uma largueza de diferença, né? Naquilo que era para aquilo que ficou. Isso. Doutora, que procedimento a senhora usou ali nos dentes da Janaína? Então vamos lá. Eu não sei se deu para perceber, mas na foto dela do antes aparecia bastante gengiva. Vamos ver lá a foto para colocar? Pode continuar, doutora. Então, aparecia bastante gengiva na foto do antes dela, no antes. E essa era a queixa principal dela, né? Além das resinas que soltavam, que caíam, ela falava, doutor, eu não gosto da minha gengiva. No caso dela, eu não apliquei Botox, porque os dentes dela eram curtos e tinha espaço suficiente para eu fazer uma cirurgia na gengiva dela, como se fosse recortando a gengiva. E só assim eu já aumentei o tamanho do dente dela, sem a necessidade do Botox, né? Então assim, e aí eu consegui, já fiz a cirurgia, a plástica gengival que a gente chama, depois eu fiz o clareamento dental e depois eu fiz as lentes de contato. Então, com as lentes de contato que são de porcelana, hoje elas não caem, quer dizer que era a queixa dela, elas não ficam amareladas como a resina, porque a resina é muito boa, porém ela exige uma manutenção maior. Quem tem resina, exatamente, principalmente quando toma. Então nós vamos ver aqui o antes e depois dela, doutora. Olha aí. Isso, tá vendo? O antes dela aparecia muita gengiva e os dentes dela eram bem curtos. Essa era a queixa principal dela, né? Então, após a plástica gengival, foi feito o clareamento e depois as lentes de contato. Nota a diferença do sorriso e a autoestima da pessoa, né? A autoestima, quer dizer, ela no depoimento dela, ela disse, e ela fala isso para todo mundo, que até para ir para uma entrevista de emprego, hoje ela se sente mais segura, hoje ela é uma mulher mais segura, né? Ela é vaidosa, ela vive tirando foto, ela vive aparecendo, então assim, isso é o que é mais gratificante para a gente. Na verdade, a gente está falando aqui de tecnologia, mas para mim e para nós dentistas que lidamos com essa parte de odontologia moderna e de odontologia estética, o que vale mais é o resultado final. É o quanto a gente fez com que o paciente ficasse alegre, se sentisse mais bonito, passasse a conviver. Isso é que realmente é o, assim, sabe, pra gente é o final, é o boom de dizer, nossa, eu consegui. Alcancei o objetivo. Eu alcancei o objetivo. E de fato, é o sorriso, como a senhora falava no início, né? É a curva mais bonita do nosso corpo. É a nossa carta de apresentação, não é? E querendo ou não, a autoestima nossa, ela nos eleva quando ela está bem. Sim. Né? Quando ela está totalmente equilibrada, ela nos impulsiona para que nós tenhamos um comportamento melhor diante das coisas, diante da vida. Uma pessoa que não tem autoestima, uma pessoa que não tem esse prazer, não é, em se ter, ela de fato ela vai se ficar aquém da vida. Sim. E o sorriso é uma carta de apresentação, não é, doutora? Com certeza, mas esse é o depoimento de muita gente. E assim, na verdade, para mim, para o senhor, para muita gente que tem dente, nós temos dentes, a gente ainda não chegou nessa questão dos desdentados, mas para nós, a gente não sabe o significado de uma transformação, né? Tanto para quem tem dente quanto para os desdentados. Para os desdentados é mais ainda, porque usar uma dentadura é assim, é terrível, entende? Então, na verdade, desde a Janaína até qualquer outros deles, isso é muito gratificante para a gente. Doutora, no processo da Janaína especificamente, além de tudo aquilo que a senhora fez, o que a senhora apontaria de mais moderno que foi feito? As lentes de contato. Na verdade, é o processo, né? A plástica gengival, o clareamento e as lentes de contato. Isso é o que tem de mais moderno hoje.
né? Que é uma odontologia minimamente invasiva. Praticamente não existe desgaste dos dentes. A gente simplesmente acompanha o que o paciente tem, deixando ele mais bonito e mantendo a estrutura dental dele. Então, doutora, nós temos muitos mitos sobre a odontologia. Então, nós vamos para o primeiro mito ou verdade de hoje. Sim. Vamos conferir. Então, aqui nós temos, né? Os implantes e as lentes de contato dos dentes necessitam de troca periódica? Isso aí, será que é mito ou é verdade? Se os implantes e as lentes de contato, eles necessitam serem periodicamente trocados. Aí, ó, mito, doutora. Mito. Deu mito aqui na nossa produção. Por quê? Porque, na verdade, um implante, desde que instalado na boca do paciente, feito adequadamente, da maneira correta, ele realmente não precisa estar sendo substituído. Muito pelo contrário, a não ser, por exemplo, eu fiz lente de contato na Janaína, coitada, ela vai, bate, aí quebrou, caiu, bateu. Aí sim ela precisa ser substituído, um acidente. Precisa ser substituído. Um paciente que, porventura, tem um bruxismo muito forte e depois de 5, 6 anos, a coroa, não o implante em si, mas a coroa que vai sobre o implante, houve um desgaste, aí a gente vai e substitui. Mas não que necessariamente isso tenha que ser feito por qualquer motivo e o tempo todo, como, por exemplo, uma prevenção, uma raspagem, uma limpeza. Isso sim é periódico. Mas implante, facetas e lentes, não. Ai, que bom, hein? Então o assunto está ficando muito bom. Nós temos ainda muita conversa pela frente, mas não sai daí. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos em instantes com a doutora Marília Cunha.